Imagine uma canção que nunca existiu, uma melodia que nasce do silêncio, cantada por uma voz que você conhece e ama, mas que nunca entrou em um estúdio para gravá-la. Essa música toca no seu celular, ecoa nas festas, e em poucos dias, milhões de pessoas estão cantando juntas. Mas há um detalhe profundo e perturbador. O artista não faz ideia de que essa canção existe. Não é ficção científica. É o nosso presente, um presente onde a criatividade humana e a inteligência artificial se encontram em uma encruzilhada fascinante e ao mesmo tempo perigosa. O que acontece quando uma máquina aprende a sonhar com música? Tudo começou como um eco na imensidão da internet. Uma batida familiar, uma melodia que parecia nostálgica e nova ao mesmo tempo. E então, as vozes, de um lado, a cadência inconfundível do rapper Drake. Do outro, a melancolia melódica de The Weeknd. A música se chamava Heart on My Sleeve. Ela explodiu. Em questão de horas, estava em toda parte. Playlists, redes sociais, conversas de bar, parecia um lançamento surpresa, uma colaboração genial que ninguém esperava. As pessoas se apaixonaram pela música. A sintonia entre as vozes era perfeita. A letra falava de um jeito que todos entendiam. Mas a verdade era muito mais complexa. Nem Drake, nem The Weeknd tinham qualquer envolvimento com a faixa. Suas vozes, suas identidades sonoras, foram recriadas digitalmente, moldadas por algoritmos. Um criador anônimo, escondido sob o pseudônimo Ghostwriter, usou inteligência artificial para clonar as vozes dos artistas e criar uma obra completamente nova. O mundo da música parou. Não era apenas uma imitação barata, um cover feito por um fã. A qualidade era impressionante. A emoção na voz era palpável. A canção parecia real porque, para os nossos ouvidos, ela era. O debate foi instantâneo e global. Era arte ou era fraude? Era uma homenagem ou um roubo? As plataformas de streaming, como Spotify e Apple Music, foram pegas de surpresa. A música foi removida rapidamente, mas era tarde demais. O fantasma já havia saído da máquina. Heart on My Sleeve se tornou um símbolo, um marco zero, para uma nova era na criação musical. As gravadoras e os artistas levantaram escudos, falando em violação de direitos autorais, no uso indevido da imagem, da própria alma de um cantor, que é a sua voz. Mas do outro lado, uma questão ainda mais profunda surgia. Se uma inteligência artificial pode criar algo que nos emociona, que nos faz sentir, isso não é de alguma forma uma expressão de criatividade? Onde traçamos a linha? Ghostwriter, o criador misterioso, chegou a submeter a canção para avaliação do Grammy, o maior prêmio da música. A academia, confusa, negou. As regras não previam algo assim. As regras foram feitas para um mundo que talvez não exista mais. E o fenômeno não ficou restrito ao cenário internacional. Como uma onda que atravessa o oceano, a maré da inteligência artificial chegou às praias brasileiras. E aqui, ela ganhou um sotaque local, uma melodia que ressoava com a nossa própria cultura. Surgiu a sina de Ofélia. Desta vez, as vozes clonadas eram de Luísa Sonza e Dilsinho, na versão em pagode da música The Fate of a Filha do Taylor Swift, mas sem autorização dos artistas, gerando debates sobre direitos autorais e imposto automóvel na música, com a faixa sendo removida de plataformas por direitos autorais. Ouvir aquelas vozes, tão característica, tão cheia de sentimento e delicadeza, foi uma experiência avassaladora para muitos. Todas as redes sociais, grupos, feeds de notícias, conversas entre amigos, todos estavam ouvindo a música de Ofélia, uma personagem trágica de Hamlet, de William Shakespeare, símbolo de inocência e fragilidade, marcada pela loucura e morte por afogamento, tradicionalmente vista como vítima das manipulações masculinas, mas hoje também reinterpretada como metáfora de empoderamento feminino. A reação foi visceral. Houve lágrimas, arrepios, uma nostalgia por um tempo que não volta, personificada em uma canção que nunca foi. Era como receber uma carta de alguém que já partiu há muito tempo. A emoção era genuína. Mas novamente, a realidade por trás da magia era um algoritmo, um programa de computador treinado com horas e horas de gravações. O resultado foi uma simulação quase perfeita, capaz de enganar até os ouvidos mais atentos. O debate no Brasil foi ainda mais passional. Ele reconheceu a qualidade técnica, a semelhança impressionante da voz, mas foi firme ao classificar o ato como ilegal e antiético. Ele nos lembrou que a voz de um artista é sua impressão digital, sua identidade mais profunda. Usá-la sem permissão é como roubar uma parte de sua alma. Esses dois casos, Heart on My Sleeve e a sina de Ofélia, são como faróis iluminando um território completamente novo e desconhecido. Eles nos forçam a olhar para o futuro da arte e da criatividade de uma maneira que nunca imaginamos. Por um lado, temos a democratização das ferramentas. Hoje, qualquer pessoa com um computador e acesso à internet pode, teoricamente, criar música com a voz de qualquer artista. Isso abre portas para uma explosão de criatividade, para experimentos sonoros que antes eram impossíveis. Imagine poder criar uma colaboração entre jazz e funk. As possibilidades são infinitas, quase como um universo paralelo musical. Mas, por outro lado, essa mesma tecnologia abre uma caixa de Pandora de problemas éticos e legais. Qual é o valor da identidade de um artista, se a voz de alguém pode ser replicada perfeitamente? O que impede a criação de canções com letras que o artista original jamais cantaria, ou o uso de sua imagem para promover ideias com as quais ele não concorda? Estamos falando do potencial para desinformação, para manipulação. A linha entre homenagem e exploração se torna perigosamente tênue. A tecnologia corre muito mais rápido do que a lei. Enquanto discutimos, novos softwares são criados, novas músicas são geradas. Estamos em uma corrida contra o tempo para entender e regulamentar essa nova realidade. Pense no passado. A invenção da fotografia mudou a pintura para sempre. O cinema mudou o teatro.
O streaming mudou a forma como consumimos música. Cada avanço tecnológico gerou medo, incerteza, mas também abriu novos caminhos para a expressão humana. A inteligência artificial na música talvez seja a maior dessas revoluções. Ela não apenas muda a forma como distribuímos ou consumimos arte, ela desafia a própria noção de autoria. Quem é o artista? O humano que teve a ideia e guiou a máquina. A própria máquina que processou os dados e gerou a melodia? Ou talvez a arte esteja na colaboração entre os dois? A questão não é se devemos usar a inteligência artificial. Ela já está aqui. A verdadeira questão é como vamos usá-la. Podemos escolher o caminho do caos, da pirataria e da exploração. Ou podemos buscar um caminho de colaboração, onde a tecnologia se torna uma ferramenta poderosa nas mãos dos artistas, uma extensão de sua própria criatividade. Imagine um compositor que perdeu a voz poder usá-la novamente através da tecnologia. Ou um produtor testando diferentes arranjos e melodias em segundos, acelerando seu processo criativo. A IA pode ser uma parceira, não uma substituta. Ela pode analisar milhões de músicas para encontrar padrões que nos inspirem a criar algo totalmente novo. Pode nos ajudar a restaurar gravações antigas com uma clareza nunca antes ouvida. Pode criar instrumentos virtuais que produzem sons que nunca existiram no mundo físico. O potencial para o bem é tão grande quanto o potencial para o caos. A escolha no final será nossa. Precisamos de um diálogo aberto entre artistas, empresas de tecnologia, advogados e o público. Precisamos criar novas regras para este novo jogo. Regras que protejam a identidade e o legado dos artistas, mas que não sufoquem a inovação e a experimentação. O que Heart on My Sleeve e a Sina de Ofélia nos mostram é que a tecnologia tocou em algo muito humano. Nossa conexão emocional com a música. Nós não nos conectamos com algoritmos. Nós nos conectamos com histórias, com sentimentos, com a vulnerabilidade expressa em uma voz. Uma máquina pode replicar o som, mas ela pode replicar a alma? Talvez essa seja a pergunta fundamental. Estamos à beira de um futuro, onde a arte não será apenas criada por humanos, mas também em parceria com inteligências que nós mesmos criamos. Um futuro onde as fronteiras entre o real e o digital, o passado e o presente, se dissolvem em uma nova forma de melodia. O desafio não é lutar contra essa maré, mas aprender a navegar nela. Construir barcos mais fortes, desenhar novos mapas, porque a música, como a própria vida, nunca deixa de evoluir. E o que estamos ouvindo hoje é apenas o prelúdio. A sinfonia do futuro ainda está sendo escrita. E a parte mais incrível é que nós, todos nós, temos uma caneta na mão. O que vamos escrever? A tecnologia nos deu um poder quase divino. O poder de ecoar vozes do passado e de inventar as vozes do futuro. Mas com esse poder, vem uma responsabilidade imensa. A responsabilidade de usar essa ferramenta com respeito, com ética e, acima de tudo, com humanidade. O futuro da música não será uma batalha entre homens e máquinas. Será uma dança, e nós estamos apenas começando a aprender os passos. A única certeza é que a próxima canção que vai mudar o mundo pode não vir de um estúdio. Pode vir de um sussurro no código. Inscreva-se no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com quem ama tecnologia e grandes curiosidades. Quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário.